Beleza, pessoal. Bom dia a todo mundo. Essa aqui é uma aula de EQE 112, Introdução a Cálculo de Processos. E a gente vem conversando sobre balanços de massa, já falamos sobre balanços de massa, cálculos de balanços de massa sem reação. Já exploramos casos com reação, considerando processos com reação química em um processo em geral. Falamos sobre a estequiometria industrial, aquilo que você coloca dentro do processo. Falamos também sobre processos de combustão, que é figurinha fácil na indústria. E analisamos esse tipo de processo também, que envolve reação química. E esse daqui é o último tópico da disciplina. Eu esqueci de falar isso antes de iniciar a gravação, então deixo o aviso. Esses slides estão lá no ambiente virtual, são os últimos slides, tá? Então vá lá pegar se você ainda não pegou. Mas a gente vai falar sobre processos com reciclo e purga. Reciclo e purga são características muito importantes dentro de processos industriais e eles ocorrem, na verdade, em determinadas situações. Nem sempre você vai querer colocar uma purga no processo e o reciclo também aparece em situações particulares. Então, por isso, na introdução, a gente vai conversar um pouco sobre a questão prática de adotar processos de reciclo e processos de purga. Então vamos dar uma. Assim, depois a gente vai ver processos sem reação química, processos com reação química envolvendo tanto purga quanto reciclo. Então, para a introdução, primeiro vamos entender o que é esse reciclo. Tá? Bem, o que acaba acontecendo? A gente vai passar a trabalhar com o que chamamos de carga fresca. O que significa isso? Carga fresca é a tua matéria-prima original. É aquela que chega até você. Mas pode ser que no meio do caminho você tenha aí um processo em geral e tal, que você queira modificar um pouquinho essa carga. Tá? Eu vou passar a chamar isso de carga combinada. Que carga combinada pode ser essa? Pode ser uma carga vindo de uma corrente de reciclo, de uma combinação de um outro processo, mas a carga combinada, para mim, na minha interpretação, na verdade é a interpretação que eu apresento a vocês, é aquilo que vai entrar no reator, ou no processo em si. Então, esse cara daqui é aquele cara que vai entrar no processo. E eu vou pegar o seguinte exemplo. Digamos que nesse processo existe uma reação química que não consegue consumir toda a matéria-prima. Então o que eu vou fazer? Poxa, eu estou interessado em aumentar os rendimentos desse reator. Então eu vou pegar e vou anexar a corrente de saída. Isso daqui para mim, esse daqui vai ser um desenho de uma divisão de corrente. Nessa divisão de corrente, eu vou pegar uma parcela do que está saindo e vou botar de volta. E vou gerar a carga combinada dessa forma. O que vai acontecer? Nessa corrente de reciclo, vai ter o quê? Vai ter uma carga combinada que não reagiu, tá? Ou seja, tem reagente, mas tem produto também. Eu não tenho aqui um processo de separação, eu tenho apenas uma divisão de corrente. Então, tudo aquilo que saiu do reator, nas proporções, sei lá, 50% não reagiu, 50% reagiu e eu tenho produto. Aqui no reciclo eu vou ter 50% de reagente que não reagiu, 50% de produto. E eu vou pegar isso daí e vou colocar de volta. Vou combinar, né, com a carga fresca para gerar a carga combinada e vou colocar de volta. Repara que aqui, Professor, diga, o produto tem que ser inerte para você poder fazer reciclo ou não? o que acaba acontecendo? Ele só seria considerado inerte se não tem reação no sentido contrário. Concorda?
Se eu tenho apenas um sentido da reação, uma vez que aquele produto foi produzido, o que vai acontecer depois? Nada. Nada. Ele simplesmente vai chegar aqui, beleza, já foi produzido. Do ponto de vista do reator, entrar com um produto aqui, ele é inerte. Ele é inerte. Do ponto de vista do reator. Cuidado com as palavras, tá? Porque do ponto de vista da entrada do reator, ele é um inerte. Todo mundo captou a ideia? É importante, na verdade, isso sim. Sim. Foi uma pergunta boa. Então, o grande objetivo do reciclo é tentar enriquecer um determinado produto. Como? Pegando aquilo que não reagiu de matéria-prima e reutilizando. Tá bom? Vou fazer mais uma pergunta. Isso quer dizer que nessa corrente aqui, nessa corrente, não vai ter matéria-prima que eu não consegui reagir? Sim ou não? Não vai ter matéria-prima? Não, vai ter. Vai ter. Pode ter bastante matéria-prima ainda. Mas eu, pelo menos, cheguei a garantir com a corrente de reciclo que uma parcela eu vou tentar reaproveitar. Beleza? Essa que é a ideia. E isso acontece, tá, em vários processos. Tá? Vários processos. Por exemplo, eu já falei da coluna de destilação com vocês e eu já comentei que o vapor que sai na coluna de destilação passa por um condensador lá em cima. E olha só o que eu tenho aqui. Eu não desenho mais a bolinha, tá bom? Aqui eu deixei bem explícito com essa bolinha. Isso daqui para mim é um divisor de corrente. Mas aqui, olha, só o fato de eu colocar duas setas, isso daqui está me indicando que eu vou ter uma corrente para cá e uma corrente para cá. Eu fiz uma divisão, tá bom? E o que eu comentei com vocês? Caraca, isso daqui eu estou pegando a corrente que saiu pelo topo, tá? E condensada, claro, né? Acaba que ela arrasta um pouco de componentes um pouco mais pesados, tá? E eu não quero isso, não quero. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou jogar de novo na minha coluna. Eu vou reciclar para tentar mudar a característica da físico-química nos últimos pratos, na verdade aqui nos últimos pratos da coluna de destilação e mudar a característica da separação em si. Eu estou tentando aproveitar melhor o processo de separação nos últimos pratos. Então estou fazendo um reciclo. Beleza? Isso daqui é uma tentativa de melhora da qualidade do produto. Eu estou mudando as características físico-químicas para tentar priorizar, melhorar, né, a quantidade de material de interesse dos componentes mais leves depois, né, no que sair por aqui. O que vai melhorar, portanto, a característica desse produto de topo. Essa que é a ideia. Dúvidas? A gente já está trabalhando com corrente reciclo desde os primeiros exemplos. Eu só não tinha formalizado. Na verdade, eu falei para vocês, mas não tinha formalizado a ideia. Tá aqui. Aqui em cima também está escrito, olha, que a corrente pode ser para reduzir custos operacionais. Isso daí aparece nesse caso aqui de secagem. Quer ver? Eu vou fazer o seguinte. Nesse processo de secagem, eu vou primeiro pensar, eu quero que vocês pensem nesse processo sem corrente de reciclo. Então, não feche os olhos, tá? Mas imagina que essa corrente aqui ainda não existe, tá bom? Aí vamos lá, o que você precisa para poder secar esse material particulado que está aqui dentro? Eu vou pegar, tá? E vou colocar nesse secador,
É como se fosse uma areia, tá? São particulados aqui. E aqui tem uma placa perfurada, aqui embaixo. Eu vou submeter então o procedimento, uma vazão, e o ar vai passar por entre os intertícios dos particulados. Tá? Vai passar pela meiuca dele. Só que o processo de secagem dessa forma tem uma característica importante. Precisa ter uma alta vazão. Uma alta vazão. Então, para eu conseguir garantir uma alta vazão, o que eu preciso? Tá? Eu preciso pegar e colocar aqui embaixo um compressor de alta capacidade. E é tão alta capacidade, tão alta, que usualmente a vazão que sai aqui em cima de ar úmido ainda é alta também. Também é alta. Então o que eu vou fazer? Para não precisar comprar um compressor super, hiper sinistrão, eu vou pegar e vou colocar um reciclo aqui. Por quê? Porque ele tem alta vazão. Mesmo sendo úmido, ainda é vantagem. Ainda é vantagem misturar esse cara com alta vazão com esse alta vazão para colocar uma vazão mais alta ainda dentro do equipamento de secagem. Isso daqui é o quê? É uma redução no custo operacional. A gente percebeu, caramba, o que é principal aqui para mim? Alta vazão. Alta vazão. E a gente percebe que nessa corrente aqui de cima ainda tem alta vazão. Pô, vou usar. Vou tentar, pô, mas o ar é úmido. Aí a gente faz os cálculos de transferência de massa e tal, e vocês vão perceber. Ah, vão perceber lá em transmassa. Ah, mesmo assim vale a pena. Vale a pena. Então eu vou pegar essa alta vazão e combinar aqui nessa corrente para reduzir os custos operacionais. Então esse daqui é um caso cujo foco é a redução dos custos operacionais. Todo mundo entendeu? Meu não saiu. Sim. Beleza? Tá. Yasmin, sim, tem mais exemplos aqui, tá? Mas de qualquer maneira, deixo a dica, tá? E deixo gravado para quem não assistir. Essa é a hora de buscar a monitoria, tá? Porque eles montaram as listas e eles sabem muito bem o buraco, tá? Onde os temas são colocados. Então, sim, eu vou fazer exercícios, exemplos, mas, cara, não deixa de procurar o monitor, não deixa. É muito importante mesmo. Então, eu deixo esse hashtag, fica a dica aí para vocês. E registrado em vídeo. Deixa eu só ver, como eu não tive tempo de revisar. Tá, pulga tá aqui. Beleza. Sobre corrente de reciclo, eu quero saber se tem alguma dúvida. Todo mundo pegou a ideia? Beleza? Tá bom. Agora vamos conversar sobre purga. E essa é um pouquinho mais complicado de entender. Mas o que é a corrente de purga? Eu nem vou ler ainda o que está escrito aqui. Tá? Eu vou pegar e vou olhar, tá, o fluxograma. Vocês já entenderam que tem um reciclo, certo? Então, repara que eu tenho uma carga fresca que vai ser combinada aí com um reciclo. A carga combinada é o que entra no processo, tá? E eu vou imaginar nesse momento que não tem purga. Já viram que a purga é simplesmente uma divisão de corrente na corrente de reciclo. É só isso, tá? Você está jogando fora. Purga é jogar fora, tá bom? Imagina que esse cara não tem. Eu vou até então desenhar aqui. Não tem ainda. E para esse problema, eu vou considerar a situação em que a carga fresca tem impurezas, que é a carga fresca, portanto, tem determinados componentes que não fazem parte do processo reativo. Então, eu vou pegar e vou anotar o que eu tenho aqui. Olha, então eu tenho, deixa eu ampliar, o reagente,
mais inerte. Inerte, beleza. E aí eu vou chegar e vou considerar que nesse processo é um reator, é um processo de reação, mas é uma reação incompleta, tá bom? Então vou anotar aqui, olha. Uma reação incompleta. Então, o que vai sair do reator? E essa foi uma pergunta. O que sai do reator? O que sai do reator? Começando com Rea, terminando com gentes. Se a reação é incompleta, cara, vai ter reagente que vai sair de volta. Então vou anotar aqui. Sai produto, porque é uma parcela desse reagente reage. E esses inertes, essas impurezas aí? Não acontece nada com esse cara. Então o que entrou, saiu. Beleza. Eu não vou olhar agora ainda essa corrente aqui do produto, tá? Eu vou olhar o que está acontecendo no reciclo. E aí eu estou percebendo o seguinte: quais são os componentes que vão estar presentes na corrente de reciclo? Reagente, produto, impureza? Reagente, produto, impureza inerte, certo? E aqui é que mora o perigo. Quando eu faço reciclo, a gente volta com esse povo todo e a gente continua colocando dentro agora na carga combinada reagente, mais produto, mais impureza. Tá? E eu tenho um problema muito grande, porque, bem ou mal, quando eu falo de reagente entrando no reator, é legal, tá? Porque ele é para reagir mesmo, então eu tenho interesse nisso. Entrar com mais reagente dentro do produto, dentro do reator. Até aqui acho que todo mundo alinhado. Entrar com um produto dentro do reator não é tão desejado assim. Tá? Entrar, né? Eu quero que saia. Mas é produto, gente. É o que eu quero mesmo. Então tá beleza. Tá bom. Agora, combinar o quanto eu tenho de impureza que tem no reciclo com impureza que tem em carga fresca, isso é ruim. Isso é muito ruim. Porque cada vez mais eu vou estar reciclando impurezas e impurezas. Então repara no ciclo das coisas aqui. Tá? Eu vou pegar impurezas, vou pegar essa parcela das impurezas, vou trazer de volta. Aqui vai só entrar impureza. Impureza, impureza. Cara, você está aumentando a quantidade de impurezas dentro desse reator. E isso é nocivo. Isso é ruim. E o que a gente precisa fazer então? Eu preciso tentar eliminar essa quantidade de impurezas que está indo para o reator. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma corrente de purga. E esse é o objetivo da corrente de purga. Eu sei, sim, tá, que aqui, olha, na purga vai sair um pouco de reagente. Eu sei que vai ter produto, mas eu sei, e esse é o principal, que vai ter essas impurezas também. E eu preciso disso. Eu realmente preciso disso para que essa quantidade de impurezas não aumente no processo. Todo mundo pegou a ideia? Sim, sim. Certo? Pergunto a vocês: o que provavelmente vai ter na corrente de produto? Essa daqui no final. O que vai ter? Reagente, produto e impureza. Perfeito. Mas no momento que eu coloquei purga, e eu vou mostrar para vocês, a gente vai fazer os cálculos de processos. No momento que você coloca purga, você diminui a quantidade de inerte, que entra no reator, e 2, que sairia como produto final.
Afinal de contas, uma parcela dele está saindo do teu processo pela purga. Então, bem ou mal, eu vou diminuir a quantidade que eu tenho aqui. Beleza? Vamos ler então o que está no quadrinho, porque eu também não lembro. Bem, corrente purga é isso mesmo. Limitar a concentração de componentes indesejáveis. Impureza, inerte, na entrada do reator. Isso daí quando combina carga fresca com carga de com corrente de reciclo, ou seja, na carga combinada. Então, então é isso. Na verdade, é isso mesmo. Dúvidas, mistérios, grandes complicações? Letícia botou aqui. Depois pode fazer mais um reciclo com a separação do reagente no final. Você está falando aqui? Porque aí eu não sei aonde ficaria isso. Aqui no produto? Aqui no produto sai reagentes também. Tá? Se vale a pena, tá? Porque talvez, aí você tem que calcular, né? O grau de conversão, tem que fazer os cálculos de processos com reação para você verificar, talvez seja um produto final que não precisa tão puro assim não, tá? Pode ter um determinado grau de impureza nele, não tem problema algum, tá? Aí você vende esse cara com um pouco de reagente, não tem problema. Agora, se for uma situação, caraca, o valor agregado desse produto é muito alto, aí vale a pena comprar um sistema de separação, tá, para depois tirar esse cara. Tá? Então, vou usar a resposta padrão, depende do problema. Tá? Show! Vamos conversar então agora sobre processos sem reação química. Então vamos nos ambientar no tipo de problema aqui. Então olha só, esse daqui é um caso, vou ler com vocês, tá? O enunciado e já vou marcar o que é importante. Então a gente está falando aqui de um sólido contendo, pela nomenclatura aqui, olha, é 20% em massa. Então já deu para ter uma ideia aí, olha. Vou querer montar alguma coisa em base mássica. Já estou com essa ideia aí. Isso daqui é 20% de água. Tá? Isso daqui é alimentado continuamente a um secador. Esse secador tem uma vazão de ar, está colocado aqui, 100 kg por hora. E o objetivo é reduzir o teor de água a essa especificação aqui, 4%. Tá bom? O ar fresco, que é aquele que é alimentado no secador, tem uma definição de umidade colocada aqui, 0,83 kg de água para 100 kg de ar seco. E o ar efluente do secador, aquele que sai do secador, deve ser limitado a essa especificação aqui. Então tem algumas especificações que estão colocadas no enunciado. E ele informa, né, que a corrente de ar recirculada é regulada para que a umidade na entrada do secador não ultrapasse essa especificação. Tá. Então já estou vendo que tem uma recirculação, vai ter uma corrente de reciclo aqui. E é pedido aí as vazões de ar fresco e de ar de reciclo. Bem, a primeira coisa que a gente precisa pensar é em estruturar esse problema. E aqui tem algumas características que podem trazer algumas dúvidas. Mas vamos lá, muita calma nessa hora. Vamos primeiro pensar no processo de de secagem. Então eu vou pegar e vou ampliar aqui e vou desenhar. Com todos os parafusos possíveis. Esse para mim vai ser o secador. Tá bom? E o que é dito no enunciado? A gente está alimentando
uma determinada quantidade de sólido úmido nesse reator, tá? Nesse secador. Então eu vou pegar e vou colocar aqui, olha. Uma determinada quantidade de sólido úmido. Eu vou chamar esse cara daqui de corrente F, uma corrente de alimentação. E, eventualmente, o que vai acontecer? Esse sólido úmido vai secar, não é verdade? E ele vai ser o teu produto final. Então, vou pegar e vou colocar também aqui, ó, uma corrente disso que eu vou chamar de sólido seco. É o teu produto final, então vou chamar ela de corrente P. Beleza. Só que tem o seguinte, tá? Dentro desse secador, e aqui, olha, tem que olhar o enunciado. Tá? É dito, vamos olhar o enunciado de novo que eu vou puxar. Que a umidade. Cadê? É que tem a palavrinha aqui. Tá aqui em cima, tá aqui em cima. O ar fresco, tá? Tem essa quantidade de umidade, tá? Tá colocado aqui. O que significa o ar fresco? É o ar que não teve nenhuma combinação, é aquela que você pega no ambiente, tá? E como é que a gente falou mesmo do uso de ar no secador? A gente pega do ar e joga lá dentro. Só que aqui está me dizendo que eu tenho o ar fresco e eu tenho o ar efluente do secador. O que significa cada um deles? Vou anotar. E eu vou dizer o seguinte, eu vou colocar dessa forma aqui. Aqui é o ar que eu estou injetando, o ar fresco, e o ar efluente é o ar que sai. Eu vou dar um outro nome para esse ar efluente. Eu vou chamar de ar usado. Aquele que já capturou um pouco de água vindo desse sólido úmido. Até aqui eu quero saber se todo mundo está alinhado. Existe algum problema com o que eu coloquei aqui? Tranquilo? Tá bom. E aí vamos lá. Vamos lá. Aqui está falando. Deixa eu achar onde está escrito. Que existe uma corrente de ar a ser recirculada. Opa, tem uma recirculação de ar. E é regulada para que a umidade no ar de entrada do secador, aqui, atinja essa especificação. Opa, se isso é verdade, olha só pelos números, tá, do problema, como isso daqui vai se configurar. Repara, então, que o ar fresco tem 0,83 kg de água por 100 kg, e o problema está me dizendo, olha, mas para entrar aqui no secador, eu preciso de 4,4 kg de água por 100 kg de ar seco. O que isso significa? Eu posso pegar e usar o ar fresco direto? Sim ou não? Sim ou não? Começando com N, tá? Vou dar uma dica muito boa. Não. Você não pode porque vai acabar ultrapassando esses 4,4. Não, na verdade, não vai ultrapassar. Na verdade, ela está abaixo. Tá? A umidade está muito seco, o ar fresco. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar
e vai usar o ar úmido, uma parcela dele, e eu vou trazer de volta. A gente vai gerar uma corrente de reciclo para garantir a especificação nessa entrada, para molhar o ar fresco, tá? Entre aspas, para umedecer o ar fresco. E esse daqui é o fluxograma que a gente teve que montar agora. Eu quero saber se existem dúvidas na montagem do fluxograma. Todo mundo tranquilo? Foi? Sim. Beleza, beleza. Ainda tem uma coisa que eu não deixei claro, mas está embutido dentro do processo de secagem. O que vai acontecer com o sólido úmido em relação ao sólido seco? Vai secar, vai retirar a água. E eu pergunto para vocês, mas essa água vai para onde? Para onde essa água vai? Ela vai para o sólido, ela vai entrar no multiverso. O Doutor Estranho vai chegar lá e vai dizer: água, vem aqui para esse outro universo paralelo. Não, não vai acontecer isso. E vocês sabem muito bem. Essa água vai ser passada para a corrente de ar. E vai ser, né, eliminada ali no ar efluente, no ar usado. Então, olha só que é importante. O meu desenho vai incluir também que aqui, olha, eu vou colocar assim, ó. Existe uma transferência de massa. É a primeira vez que eu estou botando desse jeito. De uma corrente que eu vou chamar de W, de water, de água, vindo do sólido, do sólido para a água. E eu deixei isso explicitado aqui para não me perder depois. Foi? Beleza? Foi. Então tá bom. Luiz, Tá. Oi. poderia ser uma corrente de saída só da água, quando ela fosse sair, ocorresse a separação? Mas ela está sendo colocada dentro do ar, certo? A gente poderia pegar, ela está embutida dentro do ar, entendeu? Por isso que eu coloquei dessa forma. Uma outra forma de desenhar é que eu acho que não fica tão legal, tá? Eu vou colocar assim. Tá? Seria fazer assim, olha, dizer que existe um W que entra aqui, entendeu? Fica feio, fica ruim, fica pior de interpretar o fluxograma. Então é muito mais jogo colocar dessa forma. Sacou? Beleza? Uhum. Tá bom. Uhum. Tá bom. Eu vou pegar aqui e vou anotar algumas informações, em especial de fração, que estão colocadas no enunciado. Todas as outras informações eu vou puxar de uma maneira mais direta, tá bom? Então, essa relação aqui e tal, eu vou pegar depois e já vou puxar, tá? Então, o que eu tenho? Aqui eu tenho que o Y na corrente F para a água é 20%, e aqui o Y em P de água é 4%. E aí eu vou fazer o seguinte, a gente precisa montar balanços. Tá? Na verdade, balanços não, a gente precisa montar os volumes de controle. Vocês acham que aqui um volume de controle é suficiente? O que vocês acham? Como vocês montariam um volume de controle? É um pouco mais complicado agora, porque vocês têm que, sem dúvida nenhuma, tá? Tem reciclo. É interessante montar mais de um volume de controle. É interessante. Purga também é interessante. Por quê? Porque, cara, vai aparecer aqui, olha, um divisor de correntes. Pô, talvez seja interessante montar um volumezinho de controle aqui. Outra coisa que vocês podem perceber é que eu tenho especificação da água aqui e eu tenho uma corrente de água pura.
Então, é interessante olhar apenas o que está acontecendo com um componente nessa parte do processo. Vê só o que está acontecendo com a água. Eu tenho todas as especificações, então isso é interessante. E depois, claro, né, fazer o cálculo na parte de cima do equipamento. Então, repara, a gente está dividindo um pouco mais os cálculos. Vou pegar e vou desenhar, então, em vermelho, volumes de controle que eu considero interessantes. Vou marcar aqui. Note que esse volume de controle em preto do W, onde W ultrapassa, vai fazer parte, tá? Então tem um volume de controle aqui. E eu tenho um outro volume de controle para o ar. Para ver tudo o que está acontecendo com o ar. Isso não impede desenhar mais volumes de controle. A gente pode fazer isso. Então também não é problema algum. Mas vamos lá. Vamos lá. Como é que a gente vai montar, estruturar isso daqui? A gente precisa pegar e colocar, né, uma definição de base de cálculo. Então, eu pergunto a vocês, qual é a corrente que vocês acham interessante colocar para a base de cálculo? Qual é a corrente? Ninguém, nada? Nada? Eu vou dar uma sugestão. Olha, eu tenho uma corrente de entrada de sólido. Tá? Eu sei, em base mássica, o contém de sólido e o contém de água. Tá? Isso daí está dado. E a outra coisa que eu sei é o sólido não é eliminado do processo pela corrente W. Então, se está entrando uma determinada quantidade de sólido por F, naturalmente esse sólido tem a mesma quantidade na corrente P. Então, eu já tenho um ponto de amarração aqui. Um ponto de amarração bem claro. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar como base de cálculo que F. E aí eu vou escolher um número. 100 kg por hora. Tá? Então, foi colocado aqui. Beleza. Então, a gente tem isso. E o que a gente sabe, então, da corrente F com essa base? Agora eu quero pegar e olhar aqui, olha, a tabela. Aliás, eu não botei 100, eu vou querer usar 1000. Desculpa. Aliás, eu não estou usando como base de cálculo, não. Desculpa, gente. É porque está escrito, né? Eu que esqueci. Ah, não. Ah, não, é isso mesmo. É um secador a ar. Isso daqui, olha, meu português, hein? Isso daqui é a vazão de sólido, tá? Então, ó, a minha base é real. A minha base está no enunciado. Tá no enunciado. Então, eu peguei e simplesmente coloquei aqui. Então, eu vou pegar e vou anotar isso na tabela. 1000 kg por hora aqui. Seguindo a especificação do problema, quanto eu tenho de água ou quanto eu tenho de sólido? Isso é uma pergunta que precisa de resposta. 200 quilos de água, 800 de sólido. O quanto eu tenho de sólido na corrente P? 960. Opa, opa, opa. Por quê? Tá, deixa eu tentar pescar o porquê saiu esse número. Por que 960? Porque o máximo que pode ter de água é 4%. Então, o valor que vai ter de sólido vai ter que variar entre 960 e 1000. Vamos olhar para cá. Vamos olhar para cá. Aqui embaixo, tá?
eu tenho uma determinada quantidade de sólido, certo? Ah, não. Tá, entendi já. Sacou, Vai ficar né? 800. Vai ficar 800. Tem que ser 800, beleza? Foi? Ó, a única coisa que daqui de F até P tem de diferença é esse W que eu não conheço ainda. Então, naturalmente, aqui tem que ser 800. Tem que ser. Todo mundo alinhado? Foi? Sim. Beleza. Beleza. E aí eu vou chegar agora e vou fazer o seguinte. Eu vou olhar a especificação que é dada no problema. Então vou fazer a verificação. Olha, eu preciso calcular o quanto de água tem na corrente P. Então, eu sei que se eu tenho 4%, tá, eu vou ter 96% de sólido nessa corrente. Então eu vou colocar aqui o quanto de água na corrente P representa 4%. E eu sei que os 800 kg por hora representa quanto tem de sólido. E isso vai dar 96%. Resolvendo essa regra de 3, difícil pra caramba, eu vou ter P de água aqui, que vai me dar 33,3 kg por hora. Beleza. Vou pegar e vou anotar isso aqui. Então aqui eu tenho. Vou pegar e vou somar os dois. Tá? 800 mais 33,3 vai dar 833,3. Beleza. Agora eu quero olhar para a corrente W. Na corrente W, sai sólido? Sim ou não? Não. Não. Eu consigo calcular o quanto sai de água na corrente W? 166,7. Beleza, mas por que? Só para eu alinhar com todo mundo. Você usou a equação de quê? Começando com balo e terminando com anso. Balanço de massa. Perfeito. Galera, balanço de massa. Tá? Eu sei que está entrando 200 e está saindo em duas correntes. Na corrente P, na corrente W, olhando apenas para a água, claro. Balanço de massa, o que entra é igual ao que sai, com isso eu tenho o fechamento para conseguir calcular esse valor de W, que vai dar 166,7 e, portanto, aqui vai dar. Então, repara que esse moço aqui, ele saiu porque a gente usou o balanço. Estou pulando algumas etapas, mas está aqui. Está embutido isso. Ok. Isso daí foi olhando. Reparem que a gente só olhou para a parte de baixo do fluxograma. Então a gente olhou para uma das etapas do processo. Vamos ampliar isso. Então a gente vai pegar agora e vai olhar para a parte de cima. Então eu vou redesenhar o processo. Tá? Então olha só. Eu vou pegar e vou desenhar da seguinte forma. Eu vou colocar assim, uma bolinha. Esse daqui é o secador. Sai. Ok. E aqui eu tenho uma corrente recíproca. Vou começar a colocar os nomes, acho que vocês vão identificar as coisas. Esse cara daqui é o ar fresco.
Está no enunciado isso daqui, eu só estou anotando. De água por 100 quilos de ar seco. Esse cara daqui, eu vou chamar, é a carga combinada, eu vou chamar de M. Que tem uma especificação também no enunciado. 4,4 kg de água, 100 kg de ar seco. Tá aqui. Além disso, eu tenho uma especificação do próprio, eu esqueci de botar uma das correntes, do próprio processo de secagem. O que vai acontecer com essas correntes todas de ar? Entra água. Eu esqueci de colocar antes da proposta, mas aqui, olha, tem uma corrente W que está vindo lá, está sendo tirando do sólido para entrar aqui. E essa água vai entrar no ar. E essa última corrente aqui é o ar. Usado, eu vou chamar de corrente AU, que tem 22,2 kg de água, 100 kg de ar seco. Beleza. Calma, professor, eu tinha interpretado esses 22,2 como que sai do secador. Então eu botaria antes da bifurcação. Por que você botou depois? Efluente é o que vai embora do teu processo. É essa palavrinha. Tá. É essa palavra aqui, técnica, que fez toda a diferença. É bom anotar. Tá? O efluente é aquele maluco que está saindo do teu processo. Tá bom? Tudo bem. E aqui eu tenho um reciclo, que eu vou chamar de R. Ok. Deixa eu ver aqui. Sim, eu esqueci de dizer. Esse cara daqui eu vou chamar de AF. Deixa eu ver se eu coloquei todas as variáveis aqui. Olha, eu já tenho aqui, olha, uma tabelinha com as variáveis que eu vou querer utilizar para montar a tabela. Para especificar, né? Então vamos lá. Repara que, no fundo, o problema é diferente. É um outro problema em relação ao que aconteceu com o sólido. A única conexão que existe entre os dois carinhas é esse moço aqui. É o W. Que eu nem consigo trabalhar direito com ele ainda, porque ele está aplicado para uma determinada especificação colocada aqui. Tá? E eu vou fazer o seguinte. Para conseguir colocar esse cálculo, tá? A gente precisa ter uma quantidade de ar fresco sendo alimentado no processo, que vai receber uma quantidade de água, que vai gerar o ar usado, que vai gerar o reciclo, mas eu vou montar uma base de cálculo aqui para poder realizar, montar, né, a tabela. Então vou fazer o seguinte, e depois a gente compatibiliza isso com a quantidade de água alimentada. Mas então vou usar, de uma maneira conveniente, uma base de cálculo. E olha só como eu sou sacana. Olha só como eu sou sacana. Eu vou pegar agora. É sacana, tá? Aqui é sacada. É sacado. Isso daí vai vir com experiência, hein? Eu vou pegar. Vou escrever embaixo. Eu vou escrever aqui. A gente vai adotar uma base de cálculo. E eu quero colocar essa base de cálculo na corrente de ar fresco. Tá? E eu pergunto para vocês têm alguma sugestão, alguma ideia de valores que podem facilitar a sua vida?
Sim ou não? Beleza, eu concordei aqui com a Isabela, tá? 100 ou 1000, tá? Mas eu ainda vou ser mais agressivo na minha proposta. Olha só, eu olhei o problema e repara que para essa corrente, para essa corrente, para essa corrente, todas elas têm uma determinada característica em comum. Os valores sempre são o quê? Sobre o quê? 100 kg de ar seco. 100 kg de ar seco. Então, sacanamente, para facilitar a minha vida, eu vou colocar um A. Como foi que eu escrevi? AF. Mas eu vou colocar de ar seco. E eu vou dizer que essa base de cálculo considera 100 kg de ar seco. Porque o problema me mostrou que vale a pena. Tá? Como a gente vai trabalhar isso, é o que eu vou mostrar para vocês agora. Mas repara o seguinte, se isso é verdade, se eu estou trabalhando com 100 kg de ar seco, tá? E eu só tenho uma única possibilidade de entrada de ar nesse fluxograma apresentado. Eu só consigo entrar com ar em que local? Aqui. E vocês vão ver que isso vai te ajudar. Eu vou pegar e vou começar a preencher a tabela. Bem, então segundo a nossa base de cálculo, o quanto eu tenho aqui? 100. Beleza? Ok. Em F, o quanto eu tenho de água? O quanto eu tenho de água? Pessoal, em F. Considerando que tenho a especificação de que para essa corrente aqui, para cada 100 kg de ar seco, eu tenho essa quantidade aqui de água. Certo? Eu tenho. Tá dado. Tá dado. Beleza? Então vou pegar e vou anotar aqui. Repara, facilitei a vida, facilitei a vida. Então, para essa base de cálculo, isso daqui, o total vai dar 100,83. Para a corrente AU, tá? Para a corrente AU, quanto eu vou ter de ar seco na corrente AU? Considerando que ar entra apenas pela corrente F. E o balanço de massa não me deixa mentir. Que entra é igual que sai. O quanto eu tenho de ar seco saindo por AU? Letícia já colocou no chat. Tem que ser 100. Tem que ser. Se você pegar, tá com dúvida, faz um balanço. Olhando apenas para o componente ar seco. O que entra, só sai aqui. Ah não, professor, mas essa corrente só entra água. Certo? Então aqui, olha. E de forma fantástica, eu sei também o quanto eu tenho de água nessa corrente. Quanto eu vou ter de água aqui? A especificação colocada no problema. 22,2 kg. Vou pegar, vou fazer a soma desse povo. 2,2. E aí vocês vão perceber o seguinte. Tá? Quando eu olho agora para a corrente W, a gente vai pegar... Bem, eu sei que não vem ar seco por essa corrente. Então já vou pegar e vou marcar aqui. Não tem ar seco. E o que a gente vai utilizar? Um balanço de massa. Tá? O que entra é igual ao que sai. Considerando o que está entrando de água, entra nessa corrente, no AF, e entra na corrente W. E está saindo por AU. Todo mundo consegue visualizar isso olhando para o fluxograma? Certo? Entrou aqui, aqui é o único local que está saindo.
considerando um volume de controle em tudo, tá? Englobando tudo. E aí eu consigo, portanto, considerando o balanço de massa, calcular o valor que tem aqui. Aí já começa o pânico na hora da prova, porque aí você vai chegar, calculei. Tá. E aí você fica, pô, professor, pera aí, socorro, pânico acontecendo. Poxa, mas a gente não tinha calculado que tem aí um valor de W? Ali, ó, a gente calculou isso. Sim, mas nesse problema a gente utilizou essa especificação, que é a especificação que está no enunciado, tá? Para obter esse valor. Beleza, beleza. E a gente ainda não fez compatibilização nenhuma com aquilo que está acontecendo na parte de cima do equipamento. Para montar o problema de uma maneira super hiper conveniente, foi o que eu falei para vocês. Essa parte toda que está aqui, tudo isso, eu fiz por conveniência, para conseguir calcular isso daqui rapidinho. Só que foi uma base inventada. Então, o valor que eu tenho aqui, obtido é o quê? Inventado ainda. A gente precisa compatibilizar em uma etapa futura, a gente vai fazer isso depois, essa compatibilização. Tá bom? Então calma, calma. Esse valor está aqui só porque a gente utilizou essa base. Tá? Depois a gente compatibiliza tudo. É tudo. Então, ok. Então, todo mundo alinhado? Todo mundo ok? Deixa eu só ver quantos eu tenho. Tem mais uma. Tá bom. Então vamos lá. Eu vou pegar agora e vou começar a fazer algumas anotações para tentar alinhar os nossos dados aqui. Tá? Sim, a primeira compatibilização é essa: usar a compatibilização da vazão de ar fresco. Tá? Então deixa eu anotar. Da vazão máxima de ar fresco. Então a gente vai fazer muito. Olha, poderia ser regra de 3. Eu vou utilizar um procedimento muito parecido com o que eu falei para vocês do mundo ideal em relação ao mundo da estequiometria industrial. É só isso, que é uma regra de 3. Então eu vou escrever dessa forma. Eu vou pegar e vou colocar, considerando no nosso mundo ideal, 100,83 kg de ar fresco. Isso daqui então é o valor de AF. E a gente tem também 21,37 kg de água que efetivamente foi absorvida. Isso daqui é a corrente W, tá bom? E eu quero saber a compatibilização de acordo com o valor que nós obtivemos no item anterior. Então olha só o que eu vou fazer. Um novo valor de AF com a compatibilização vai ser mundo ideal 100,83 kg de ar fresco. E nessa configuração a gente obteve 21,37 kg de H2O. Foi isso que a gente obteve. E eu vou pegar isso e vou multiplicar pelo valor de água absorvida pela base
da secagem, usando o valor que está no enunciado. 66,7 kg de água por hora. Repara, por que eu gosto de sempre escrever os componentes? Porque fica mais fácil de visualizar essas conversões. Vocês vão perceber que quilo de água corta com quilo de água, a gente vai passar a ter quilo de ar fresco na corrente de ar fresco. Então, eu sempre gosto de não economizar no grafite. Coloca mesmo mais dados para que você possa se identificar nas compatibilizações. Então, repara que aqui, olha, em vermelho, isso daqui foi com a base de ar seco compatibilizado com a base real do problema. Esqueci de botar real. Isso daqui vai dar 785, opa, 786,5. Isso, quilo de ar fresco por hora. Então essa daqui é a vazão que eu preciso alimentar esse secador. Perfeito, beleza. E esse daqui é uma das respostas. Eu quero saber se existe alguma dúvida até aqui. Mistério, complicação. Todo mundo alinhado? Vamos passar então agora para a segunda etapa. A gente vai olhar para o ar de reciclo. Então a gente vai olhar agora o que está acontecendo na corrente de reciclo. Eu vou passar o slide. Então agora, a vazão máxima de reciclo. A gente vai fazer um balanço no somador de corrente. Professor, o que é o somador? Aquele que junta as correntes e cria a tal da carga combinada. É somador de corrente. E eu vou fazer o balanço por componente. Então, primeiro a gente vai olhar para o ar seco. Lógico. Considerando quilo de ar seco. E aqui eu vou colocar o que entra dentro do somador. AF de ar mais o que está vindo da corrente de reciclo de ar. E o que está saindo do somador? A corrente combinada. Todo mundo visualizou isso? Certo? Está no fluxograma. E eu vou fazer isso também para a água. Quilo de água. Então vai ser AF de H2O mais R de H2O M de H2O. E aí vamos lá, a gente tem algumas situações aqui. O que nós temos definido ainda é nesse problema aqui. Até o momento, a gente tem a especificação colocada pela tabela. Então, a gente vai manter. Tá? Eu vou pegar e ainda vou utilizar essa especificação que está apresentada aqui. Professor, mas ela não é a real.
ela é que eu tenho no momento e depois eu faço a compatibilização com os valores de vazão de água que entrou no sistema. Tá? Então eu vou seguir usando os valores que estão na tabela. Então vou anotar. Vou anotar aqui. A gente tem AF de água, zero vírgula 83 quilo de água. Eu tenho o quanto eu tenho de reciclo de água. E essa foi uma pergunta. Eu tenho quanto tem de reciclo de água? Sim ou não? Vamos lá, pessoal. Nada? Não? Tá, então olha só. Já que ninguém se colocou, eu vou fazer o seguinte. Olha para cá. O que está saindo aqui? Uma determinada quantidade, nessa proporção, certo? E eu pergunto para vocês, pô, peraí, isso daqui é um divisor de corrente. Se essa proporção é válida aqui, qual é a proporção que existe aqui? Entre quilo de água e quilo de ar seco. Todo mundo concorda que essa proporção acaba sendo válida para a corrente de reciclo também? Todo mundo pegou isso? Foi? Aqui vocês têm um ponto de amarração. Lembrem-se, isso daqui é divisor. Então, que sai aqui, cara, os valores podem nem ser os mesmos, tá? Mas proporção, tá aí. Tá aí. Relativamente é isso. Tá? Afinal de contas, tem só esses dois componentes mesmo, água e ar. Então, não tem jeito. E eu vou usar isso a meu favor. Então, como eu consigo montar uma expressão para a quantidade de água que tem na corrente de reciclo? Olha só como é sacana a parada. R de água é igual à proporção existente, 22,2 quilos de água dividido por 100 quilos de ar seco. Espera aí, para eu conseguir na corrente R o valor de água, o que eu posso fazer? Eu vou multiplicar por R de ar seco. Aqui eu vou colocar as unidades também, que tem que estar em quilo. Olha como eu consegui montar uma equaçãozinha. Tá? Caramba, mas quem é esse cara? E olha só como é sacana demais a brincadeira. Esse cara aqui, olha onde ele aparece também. Aqui. Acabei de conseguir conectar uma equação na outra. Interessante isso. Vou guardar. Vamos guardar. Vamos dar uma olhada então se eu posso fazer isso, essa mesma estratégia, para corrente combinada. Tá? E olha que eu posso, porque na corrente combinada também tem a especificação entre proporções. Então, eu posso seguir a mesma estratégia. Vamos fazer isso. M de H2O é igual, então, 4,4 kg de água dividido por 100 quilos de ar seco multiplicado naquela corrente, quanto eu tenho de ar seco em quilo
de ar seco. Todo mundo pegou? Foi? E agora, magicamente, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar essas três definições aqui e vou substituir aqui. Vou fazer isso. Então, vou chegar, olha. Eu tenho AF de H2O, 0,83, mais 22,2 dividido por 100 multiplicado pelo R de ar seco. 0,222 R de ar igual a 4,4 kg de água dividido por 100 kg vezes M de ar. 0,044 M de ar. E aí eu pergunto a vocês, consigo resolver essa equação? Porque ela tem duas incógnitas e eu tenho uma equação só. Consigo? Sim ou não? Pela matemática, até onde eu sei, tá? Uma equação, duas incógnitas, não tem jeito. Mas aí eu lembro. Tá? Pô, peraí, Você cara. pode substituir. Exatamente. Eu ainda não usei, olha. Eu tenho esse cara aqui em cima. Aqui, ó. E olha só as variáveis que esse maluco tem. Esse AF aqui, eu tenho. Tá? Isso daqui a gente já calculou. Mas esse cara, eu não tenho. Então o que a gente vai fazer? Pela nossa base, eu vou pegar e vou substituir aqui, olha, 100, que é o que eu tenho na tabela, mais R do ar igual a M de ar. Então eu vou pegar, repara que aqui M é igual a isso daqui, e eu vou pegar aqui embaixo, aonde aparece o M, eu vou usar isso daqui. Eu vou substituir lá embaixo. Vamos lá então. Eu vou pegar, deixa eu ver, vou lá para cima. Então vou pegar aqui, olha, e vai ser... Só um momento, deixa eu ver se eu tenho espaço. Tem espaço, eu vou escrever aqui embaixo pequenininho. Isso daqui então vai ser igual a 0,044 multiplicado por 100 mais RA. E na verdade eu só tenho uma incógnita agora, tá? Que é a quantidade de ar reciclado. Então, acabei de calcular. Então vou botar aqui em cima o resultado, tá? Aqui sim. R de ar é igual a 20,1 kg de ar seco. Beleza. Isso para uma base fictícia louca. Então, além disso, o que eu consigo tirar? Agora que eu tenho esse cara, eu sei que a quantidade de água é 22,2 kg de água por 100 kg de ar seco, multiplicado por esse 20,1 kg de ar seco. E isso daí vai dar 4,46 kg de água. Beleza. Bem, a massa total de reciclo nesse mundo aqui. Vai ser o quanto eu tenho de água, mais o quanto eu tenho de ar. E isso daí, juntando os dois, tá? Para a base da tabela, mundo da fantasia, vai dar 24,56 kg. Beleza. E agora a gente vai fazer a compatibilização.
Então, a vazão de ar de reciclo vai ser igual o quanto está entrando, né? Que no mundo da realidade eu mostrei para vocês que é 786,5 kg de ar fresco por hora, multiplicado, e aí desculpa, não deu espaço aqui, eu vou continuar aqui embaixo, tá? Multiplicado por uma relação entre, no mundo da fantasia, o quanto eu tenho do total de vazão de reciclo em relação ao quanto eu tenho de ar fresco no mundo da fantasia, lá na base da tabela. 24,56 kg de reciclo. E nessa base, a gente fez esse cálculo. A gente tem 100,83 kg de ar fresco. E aí vocês vão perceber que nessa multiplicação o ar fresco vai embora com ar fresco e eu vou ter quilo de R por hora. E, portanto, a gente vai ter que R é igual a 192 kg por hora. E a gente tirou a especificação do problema. Dúvidas? Mistérios? Beleza? Eu considero que esse problema é sim um pouco mais complicado. Tá? Considero que esse problema a sacada de você precisar colocar, na verdade, uma especificação do problema e depois montar compatibilizações com uma base inventada. É um pouco mais pesado. Tá? Mas vocês vão fazer exercícios na lista que leva a essa metodologia. Então eu preciso que vocês treinem. Treinem com cuidado, com carinho. E isso, na verdade, encerra essa aula. Depois a gente vai falar de processo com reação química. Na verdade, faltam 2 exemplos. Reação química é rapidinho. E depois vai ter mais um exemplo com purga. E a gente vai finalizar a disciplina. Tá?